Olá, salve! 26ª rodada do Campeonato Brasileiro praticamente concluída, restando o jogo Internacional e Cuiabá de segunda-feira. O Botafogo se estabiliza na liderança do campeonato e tem o Palmeiras no seu calcanhar. Vamos contar como foi a rodada, o empate do Clássico do Rio de Janeiro e a derrota do Fluminense de virada. Antes, aquele recado, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações e você vai ficar na cara do gol. O grande vitorioso da rodada foi, sem dúvida alguma, o Botafogo, num jogo que se tornou duríssimo no final da partida, depois de um primeiro tempo muito fácil, com o Botafogo dando um show de bola. O Botafogo derrotou o Corinthians por 2-1. Fez um primeiro tempo praticamente perfeito o Botafogo. Podia ter feito 3 ou 4 gols sem favor algum. Fez apenas um gol. Luiz Henrique, numa jogada de Almada para Savarino, passe para Luiz Henrique fazer o gol. Muitos gols desperdiçados na cara do goleiro Hugo, que se transformou no herói corintiano do primeiro tempo. Veio o segundo tempo, o jogo se transformou, o Botafogo se acomodou, o Corinthians mudou o seu esquema, colocou o time mais para frente, empatou o jogo num pênalti absolutamente passível de discussão. Garro fez o gol. Mas 4 minutos depois, o Botafogo se manteve na frente do placar novamente, se colocou novamente à frente, com um gol marcado pelo Almada, o craque da partida. Jogou uma partida exuberante o Almada, com dribles, condução de bola, passes perfeitos e uma finalização que acabou dando a vitória ao Botafogo, que pulou para 53 pontos. Mas o Palmeiras não deixa o Botafogo desgarrar. Também tinha um jogo bem mais fácil. E agora, o Palmeiras tem que provar para a sua torcida e para todo mundo do futebol que ele é de fato um time que vai para os campeonatos para vencer. Já caiu na Copa do Brasil, caiu na Libertadores para o Botafogo e só lhe resta o Campeonato Brasileiro. O Botafogo ainda tem o Brasileiro e a Libertadores. O Flamengo está em 3 competições, Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. E outras equipes, o Corinthians, por exemplo, também está em 3 competições, Brasileiro, onde ele tenta se livrar da zona de rebaixamento e não consegue, está no atoleiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Enfim, o Palmeiras tem mesmo que colocar todas as suas fichas no Campeonato Brasileiro e aproveitou para dar um recado ao mundo do futebol nessa rodada do fim de semana. Meteu 5-0 no time do Criciúma dentro do seu estádio Allianz Parque. 3 pontos de vantagem leva o Botafogo. Se essa distância se mantiver até o final do campeonato, na 36ª rodada, antepenúltima rodada do campeonato, Botafogo e Palmeiras vão se enfrentar no Allianz Parque. E aí será praticamente uma decisão de campeonato. Mas sabemos todos que, com 12 rodadas ainda a jogar, muita coisa pode acontecer. Alguns times podem se superar, os grandes, os que estão brigando pelo título, podem tropeçar, e é um jogo de cada vez, uma rodada por vez, para se analisar o desempenho das equipes. O Flamengo é que tropeçou, jogou muito melhor do que o Vasco no jogo do Maracanã, mas não passou de um empate. O Vasco é aquele time que se nega a perder, se nega a entregar o jogo. Já foi a 6ª partida do campeonato que o Vasco fez sem perder, só do Campeonato Brasileiro, além de ter passado pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil e ter chegado à semifinal do campeonato. Vai enfrentar o Atlético Mineiro, que vem de derrota até, digamos assim, vergonhosa, de 3-0 para o Bahia, para um time que se propõe a ser campeão da Copa do Brasil, a brigar por título de brasileiro, que para mim parece o Atlético já é um time descartado dessa condição. E o Flamengo? O Flamengo colocou o que ele tinha de melhor em campo, mas de novo o fantasma das contusões assusta e assombra o Flamengo. Luiz Araújo saiu com 18 minutos de partida contundido. O Arrascaeta não começou jogando porque vem em processo de lesão, sente um pouco aqui, cansaço ali, musculatura não está aguentando, ficou no banco. Mas com a contusão do Luiz Araújo, o técnico Tite lançou mão do Arrascaeta logo no primeiro tempo da partida. Mas teve que tirá-lo antes do jogo terminar, porque ele já não estava mais aguentando o ritmo da partida no momento em que o Vasco cresceu. O Flamengo vencia por 1-0, com um belo gol de Gerson, passe do Arrascaeta, inclusive, mas o Flamengo não sustentou a vantagem. A entrada de Ryan, de Felipe Coutinho, ali pelos 30 minutos do segundo tempo, e do Emerson Rodrigues deram ao Vasco mais poder de decisão, de ataque,
E foram esses 3 jogadores que participaram da decisão, além do Puma Rodrigues, que também entrou nessa metade do segundo tempo. O Puma cruzou uma bola que foi uma jogada iniciada pelo Ryan, chegou no Emerson Rodrigues, cruzou para o Puma para o meio da área, e o Felipe Coutinho, o pequeno grande gênio do Vasco da Gama, que ainda está em processo de afirmação nessa sua volta ao clube, porque se deparou com problemas de contusão, até Covid pegou. O Felipe Coutinho, que voltou depois de um mês, ele pequenininho, fez de cabeça o gol de empate do Vasco contra o Flamengo. O Vasco é um time que se nega a entregar os pontos. Tenho dito isso desde os jogos que comentei aqui pela Copa do Brasil. E com isso, Flamengo e Vasco ficaram estacionados na tabela. Botafogo foi a 53, o Palmeiras a 50 pontos, o Fortaleza a 49, empatou de novo na rodada, começa a perder o fôlego, que era uma coisa previsível, não tem um elenco tão forte, numeroso, quanto o Botafogo, o Flamengo e Palmeiras principalmente. E o Fortaleza, que perdeu para o Botafogo, perdeu para o Internacional, agora empatou esse jogo da rodada contra o Atlético Paranaense. Flamengo tem 45, mas um jogo a menos. É de todos esses que estão na briga lá de cima, quem está devendo um jogo. É o jogo contra o Internacional, e ninguém sabe quando será. A CBF, morosa como é, não conseguiu marcar o jogo ainda, encontrar uma data para Flamengo e Internacional. Assim como estão devendo jogos o Fluminense contra o Atlético Paranaense e o Vasco contra o Cuiabá. Esse jogo já está marcado para o próximo dia 25. Com isso, o Botafogo está na briga pelo título de fato e de direito. Dessa vez parece ter superado aquele trauma que parecia muito mais mental do que físico do ano passado, quando embicou ladeira abaixo, saiu perdendo um jogo atrás do outro. Agora o time, mesmo quando sofre, tem resiliência para manter o resultado e se manter lá na vitória ou no empate, quando é o caso, para ganhar os pontos necessários para pontuar o Campeonato do Brasileiro. Tem nada decidido, tem muita emoção pela frente, mas o Botafogo está vivo na luta pela Libertadores e pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo ainda está vivo na luta pelos 2 campeonatos também, Copa do Brasil principalmente. Acho que para o Flamengo a Copa do Brasil é o caminho mais bem pavimentado, porque ele tem que jogar contra o Corinthians, onde é franco favorito, e depois contra Vasco ou Atlético Mineiro. Vai continuar sendo o favorito. Para mim, a Copa do Brasil é o caminho mais fácil para o Flamengo ganhar um título nessa temporada. E o Vasco da Gama briga ali pelo meio da tabela. Chegou na Copa do Brasil na semifinal. Até onde pode ir o Vasco? Não tem limite. É um time que está sabendo jogar competições, esses jogos de Copas, onde você joga aquela partida principalmente, não pensa na continuidade, na longevidade da competição, é uma competição de jogos eliminatórios, são 2 jogos agora contra o Atlético Mineiro, é ganhar em casa e empatar fora, o Vasco está sabendo fazer isso, e pode muito bem chegar à final da Copa do Brasil para decidir com o Flamengo. E aí, como foi hoje, como foi nesse domingo, um jogo igual em que pode tudo acontecer. Já o Fluminense perdeu para o Juventude um jogo que tinha nas mãos, fez 1-0, tentou segurar o resultado e em 2 minutos perdeu o jogo. Aos 38 e 39, o Juventude virou o jogo, jogando o Fluminense de novo na beirada da zona de rebaixamento. É o primeiro time acima da zona de rebaixamento, 2 pontos. O Fluminense, se vencesse o jogo, como estava vencendo até os 37 minutos do segundo tempo, daria uma disparadinha dessa perigosa zona, esse limite da zona dos que permanecem para a zona dos que caem para a segunda divisão. E agora, tudo que o Mano construiu tem que ser de novo reconstruído. O Fluminense precisa acumular pontos para chegar lá em cima, porque o campeonato do Fluminense é o brasileiro. Escapar do rebaixamento, muito mais do que tentar o bicampeonato da Libertadores. Aquele recado, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho para receber as notificações e você vai ficar na cara do gol. Até a próxima!